Paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal Esperança Joinville. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, toque o sininho da notificação para não perder nada, receber todas as notificações e compartilhe este vídeo. Se você gostar, se for bênção para você, então você deixe seu like. Bem, vamos para o nosso estudo. Nós estamos numa série de estudos. Quem fala aqui com você agora é o irmão Josias e nós estamos aqui então fazendo este estudo sobre Hebreus 11, onde nós vamos ver os heróis da fé, pessoas que se relacionaram com Deus através da sua fé e evoluíram o seu relacionamento com Deus através da fé. No vídeo passado, nós falamos sobre Enoque, um homem que viveu 365 anos, e fizemos a comparação com os 365 dias do ano, que são 365 anos que ele viveu, foram 365 anos de fé. Uma fé que o levou para a presença de Deus em vida, ele não passou pela morte. Então, Enoque, ele foi um homem que viveu o sobrenatural de Deus através da sua fé. Então, em todos os dias nós precisamos viver este sobrenatural, através da nossa fé. Nós vimos que Enoque foi tirado da terra em vida, ou seja, ele não passou por problemas que viriam para matá-lo. Deus o livrou disso. Mas hoje nós vamos ver que Noé vai ser o nosso herói da fé que nós vamos estudar hoje. E então, Noé, ele vai trazer um outro tipo de fé para nós. A fé que é paciente, uma fé que opera obras, uma fé que vai te permanecer firme mesmo em meio às dificuldades. Então, para nós fazermos menção do texto bíblico, acompanhe ali comigo, Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Este versículo ele está resumindo toda a história da vida de Noé, que vai ser relatada em Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8. Então, logo que nós vemos, a Bíblia vai dizer aqui em Hebreus que Noé foi divinamente avisado. Esse divinamente avisado nos traz a ideia, a percepção de um comunicado, uma comunicação divina. E Deus ele está em todo o tempo tentando se comunicar com o homem, seja através de um louvor, seja através da palavra, seja através da vida de uma pessoa. E Deus ele quer trazer até nós a sua comunicação, a sua palavra. Ele quer nos orientar, ele quer nos instruir, ele quer nos ensinar. A Bíblia vai dizer que Noé foi divinamente avisado. Algumas traduções traz divinamente instruído. Deus ele deu um recado para Noé e disse: ó Noé, eu estou te dando esse recado, mas você precisa fazer assim. Eu estou dizendo para você que vai acontecer um dilúvio na terra. Eu vou acabar com a vida na terra, mas você vai permanecer vivo, eu vou salvar você. E Noé, ele acreditou nisso, ele acreditou na palavra de Deus. Veja que quando nós damos crédito à palavra de Deus, nós estamos exercitando a nossa fé. Então, quando você dá crédito ao que Deus te diz, ao que Deus te orienta, você está exercitando a sua fé. E Deus se agrada disso. A civilização de Noé, no tempo do dilúvio, o pecado tinha tomado conta de uma forma tal, tinha tomado conta da vida dos seres humanos, que Deus olhou para a terra e achou somente um homem justo. Achou somente Noé, um homem que se desviava do mal, um homem que era íntegro. Só que essa integridade, essa justiça, essa retidão de Noé, era por causa do relacionamento que ele tinha com Deus. Ele entendia que ele precisava ser assim para poder agradar a Deus. E Deus vai dizer que
o Espírito não vai mais contender com o homem, porque até então o Espírito Santo atuava tentando convencer o homem de que ele estava fazendo errado, mas agora não, e Deus diminuiu o tempo de vida do homem. Então Noé, ele vai chegar com um recado, com uma direção, com uma instrução dada por Deus, e ele vai pregando, e ele vai construindo. Veja, até então a Bíblia vai dizer que não chovia na terra, e ele diz que vai vir um dilúvio, uma chuva muito forte, muita água, muita turbulência de água que vai encher a terra, e aos olhos humanos realmente parecia ridícula essa ideia, porque ninguém tinha visto chuva ainda. Só que Noé creu no que ainda não havia acontecido. Será que eu e você estamos crendo no que ainda não aconteceu na nossa vida? Porque quando nós acreditamos naquilo que não aconteceu, mas nós sabemos que vai acontecer, nós cremos no que Deus disse que vai acontecer, a nossa fé está sendo exercitada e nós estamos agradando a Deus. O milagre, ele realmente acontece. Isso é fé. Então, Noé começa a sua obra, começa a construir a arca, começa a construir conforme Deus deu as medidas, usou a madeira que Deus falou. Veja que Deus, ele dá detalhes. Para quem quer se relacionar com ele, Deus dá detalhes de como andar, de como proceder, de como caminhar, de como, enfim, fazer todas as atividades da nossa vida. Deus, ele dá detalhes de como nós precisamos caminhar na presença dele, como realizar a obra. Então, Enoque, ele tinha uma missão. Noé tinha uma missão. E Noé, com a sua missão, a missão era de salvar sua família, construindo uma arca. Veja que ele estava construindo, e Pedro vai dizer que ele era pregador da justiça. Ele pregava para as pessoas que estavam com ele. Então Noé, pregando para aquelas pessoas, dizendo que o dilúvio viria, que eles deveriam se arrepender, enfim, e insistindo que Deus traria juízo sobre eles, ele era debochado. As pessoas ridicularizavam Noé, debochavam dele. Assim, que rapaz, está ficando doido, não é assim não. E continuavam na sua vida de pecado. Então nós vamos ver que Noé, ele vai representar as obras através da fé. Tudo que eu e você fizer diante de Deus tem que ser movido pela fé. Tem que ser movido pela fé. Quero abrir um negócio, quero fazer uma faculdade, ou seja, os sonhos, os objetivos que nós tivemos de construir, de conquistar, de adquirir, de evoluir, de prosperar, tudo tem que ser movido pela fé. A fé tem que ser o nosso combustível. As nossas obras têm que ser regadas pela fé. E nós vamos ver que também Noé representa a paciência da fé. Ou seja, a fé, ela é paciente. Pensa, Deus falou, eu vou mandar o dilúvio, mas ele não disse quando. Noé estava construindo uma arca, e se ele tivesse acabado de construir a arca e a chuva não viesse, ele ia ter que continuar aguardando, porque ele creu no que Deus falou. Agora, o tempo determinado para que vá acontecer aquilo ali, é Deus quem decide. Então a fé, ela traz paciência para nós. A fé, ela é paciente, ela aguarda, porque ela sabe no que está crendo. Uma pessoa que vive pela fé, ela sabe que no momento certo, na hora certa, Deus vai cumprir aquilo que Ele disse. Então, se Deus falou para você que você vai ser curado, que você vai alcançar os seus objetivos, que você vai superar essas dificuldades, que o milagre vai existir na tua vida, então creia, seja paciente, espere, porque aquilo que você faz para Deus, regado pela fé, consequentemente agrada a Deus, e quando Deus se agrada de você, Ele move o sobrenatural em favor de você. Nós vimos no estudo de Enoque, no vídeo anterior, que Enoque, ele foi livrado de passar pela morte.
E Noé é o oposto disso. Deus, através da fé de Noé, fez ele permanecer no meio de pessoas que não acreditavam, fez permanecer no meio de pessoas que não aceitavam a palavra de Deus, que viviam em pecado, fez ele permanecer no dilúvio. Deus fez ele passar pelo dilúvio. Deus, ele se importa tanto comigo e com você, que ele nos dá uma fé não somente para nos livrar dos problemas, mas para passarmos por eles. Veja, a arca, ela tinha um formato especial. Ela era toda fechada, de madeira, tinha andares e tudo mais, mas ela tinha uma única janela em cima, no teto da arca. Para quê? Qual a simbologia disso? Se você for ver, ele tem que olhar para cima. E quando ele abria aquela janela, a única coisa que ele via era o céu. Ou seja, quando você está na arca, a arca simboliza Cristo. Cristo é a salvação minha e da minha família. E em Cristo eu consigo acessar ao céu. Eu consigo conversar com o Pai. Eu consigo me relacionar com Ele, mesmo em meio às ondas do dilúvio, mesmo em meio às águas turbulentas que cobriram toda a face da terra. Então, o dilúvio veio para acabar com o pecado, com o pecador, com aqueles que não acreditavam. E nós podemos entender que o dilúvio na nossa vida vem para tirar aquilo que não agrada a Deus. Nós vamos passar por ele através da fé. A Bíblia vai dizer que Noé, ele condenou o mundo. Como assim condenou o mundo? É isso que nós lemos aqui. E preparou uma arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Como que Noé condenou o mundo? Noé condenou o mundo acreditando no que Deus falou para ele, porque o mundo não acreditava. Noé condenou o mundo construindo uma arca. Veja que se você vê que uma pessoa é ímpia, que uma pessoa não agrada a Deus, que uma pessoa não serve a Deus, e você está servindo, e aquela pessoa se levanta contra você, para debochar de você, para insultar, para te ofender, enfim, para te ridicularizar, se levanta contra a tua vida, você vai atacá-la? Não. E nem era a intenção de Noé atacar aquelas pessoas. A Bíblia vai dizer que ele condenou, mas foi por causa da incredulidade deles. Porque o desejo de Noé era que eles fossem salvos. Noé pregava para eles. Então como que ele condenou? Construindo uma vida reta, uma obra reta. É aquilo que você constrói que vai denunciar que o outro está fazendo errado. Veja, se você vai construir um prédio, mas esse prédio está torto. Como é que você sabe que está torto? Porque aquele foi construído reto. Então você não precisa ficar apontando o erro de ninguém, a vida de ninguém. Basta você construir a sua vida de maneira correta. Você constrói a sua vida através da fé, do teu relacionamento com Deus. Se a tua vida diante de Deus for construída através da fé, através de um relacionamento sólido com Ele, essa construção vai ser alinhada, vai ser reta. E o que estiver torto ao lado, vai aparecer que está torto. E é dessa maneira que Noé condenou. Noé condenou aquela geração toda porque ele praticava a justiça. Não porque ele apontava o erro, você está fornicando, você está prostituindo, você está bebendo, você está adulterando, você está roubando, você está matando. Não, Noé não fez isso. Noé, ele viveu a sua vida em conformidade com a palavra de Deus e pela fé. Então a fé de Noé condenou aquelas pessoas. A vida que ele levou com Deus condenou aquelas pessoas. Mas por quê? Não era melhor do que eles? Não.
porque eles não quiseram seguir o exemplo de Noé. Então, Noé, ele vai trazer um exemplo de vida de retidão. E sendo herdeiro da justiça, que vem da fé, então o juízo veio através do dilúvio. E Pedro vai dizer que no final dos tempos, os céus passarão com ardor e os elementos se desfarão. Ou seja, no final dos tempos vai ser consumido pelo fogo. No tempo de Noé foi com água, no nosso tempo vai ser com fogo. E aí, nós acreditamos nisso que Deus falou para nós? Ou nós estamos como os incrédulos no tempo de Noé? Então a nossa vida precisa ser pautada na fé e acreditarmos no que Deus diz para nós. Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. E essa vida de perseverança, de paciência na fé, é o que vai levar nós a construirmos, fazermos a obra através da fé. E a obra que nós fazemos através da fé, ou seja, a vida que nós construímos pela fé diante de Deus, é o que vai fazer com que nós condenemos as gerações que não creem em Deus. Mas nós não queremos condená-las, nós queremos salvá-las. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para salvar. Mas muitos não creram, muitos não acreditaram. Então, as obras da fé e a paciência da fé, representadas através de Noé, vão dizer para nós que nós vamos passar pelos problemas da vida através da fé. E nós vamos alcançar a vida que Deus tem para nós através da fé. Então Deus, Ele está pronto para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar, para fazer passar pelos problemas, mas nós precisamos ter fé, acreditar no que Deus fala para nós. Se Deus disse que vai acontecer algo extraordinário, sobrenatural na tua vida, vai acontecer. Creia, exercite tua fé, passe pelos problemas através da fé, construa sua vida através da fé, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.